Mas, cara, dá pra gente dizer que a gente tem uma guerra a menos pra gente se preocupar nesse momento no mundo, cara? Eu acho que não, Igor. Na verdade, é uma guerra que está paralisada, mas uma guerra menos não. Com certeza, sim. Irã e Israel são os principais inimigos, a guerra não acabou. Os dois falaram isso, inclusive. Tanto o Irã falou que vai continuar com seus objetivos de enriquecimento de urânio, que enxerga Israel como um inimigo geopolítico, com uma representação de ameaça para os países do Oriente Médio, e Israel também falou sobre isso. Na verdade, a paralisação do conflito, na minha visão, foi muito mais uma delimitação, uma obrigação do Trump do que exatamente de Israel. Porque quando houve ali o cessar-fogo, tá anunciado, o Irã, ele violou o cessar-fogo pouquíssimo tempo depois, e o próprio Israel Katz, que é o ministro da Defesa, ele já tinha falado, bom, como o Irã violou, Teherã vai pegar fogo. Tinham caças que já estavam ali no território do Irã, o Trump ligou para o Benjamin Netanyahu e falou, Netanyahu, eu quero que você pegue os seus... Sempre, tudo isso no Twitter, né, no X, divulgando. Eu quero que você pegue os seus pilotos, faça com que eles acenem amigavelmente para o Irã, dê meia volta e saia do território iraniano. Mas, assim, por Israel, penso eu que o cessar-fogo nem teria se estabelecido e quando o Irã violou, teriam tido novos ataques. Entendi. Então, é quase que uma obrigação dos Estados Unidos que Israel não faça novos ataques. O que tu acha desse lance do Trump colocar tudo isso de forma pública no X, cara? Eu acho que é uma forma de pressão política contra os... para mostrar assim, para pressionar o Benjamin Netanyahu a tomar algumas atitudes. Porque se ele mostra publicamente, por exemplo, que ele é contrário à guerra, e mesmo assim o Benjamin Netanyahu faz algum tipo de ataque, talvez haveria maior pressão da União Europeia, pressão política interna mesmo. Então, toda vez que ele joga para público, seja com Elon Musk, seja com Netanyahu, seja nas suas questões políticas, acho que é muito mais uma forma de mexer com a opinião pública para fazer o governante tomar algum tipo de atitude. Aham. Da outra vez que tu veio aqui, acho que tem 2 semanas, a gente tava falando sobre Netanyahu e falando sobre... tu falou assim, cara, ó, ele tá correndo grande risco de cair essa semana. Que tinha aquela questão dos reservistas, não é? Exatamente. Que tinha lá os caras que são estudiosos, que esses não poderiam, Os ortodoxos, né? Que eles não participam do treinamento militar, não é? Eles não são convocados. E aí tava tendo ali um problema que era os caras... mas a minha galera, a minha família, tem uma parcela da população que é obrigada a se meter nessa guerra, nesse conflito, e esses caras aqui não. E aí isso daí tava perigando derrubar o Netanyahu, né? O que? Na mesma semana tem o ataque lá no Irã. Né? Você acha que isso daí é uma maneira de se manter? Ou o que aconteceu no fim das contas? Em relação aos reservistas? Então, mesmo antes do ataque do Irã acontecer, o impeachment, né, o afastamento dele não aconteceu por quê? Esses grupos dessa extrema-direita, ultranacionalista, religiosa, israelense, penso eu também, eles fizeram muito mais uma pressão política contra o Benjamin Netanyahu para ver se ele não convocava os reservistas, mas eles sabem que, eventualmente, uma queda do Netanyahu, hoje, o principal sucessor, eventualmente, caso o Netanyahu saia do poder, é o Yair Lapid, que é o opositor a ele, que é um cara mais de esquerda. Uhum. Então, penso eu que os ortodoxos falaram, bom, a gente vai fazer uma pressão, mas é melhor ter o Benjamin Netanyahu, que mesmo convocando os ortodoxos é do nosso lado, do que o Yair Lapid, por exemplo, no governo, que vai fazer políticas públicas muito mais contrárias a gente, né? Contrária a nós. Então acabou não acontecendo essa renúncia do Netanyahu. E o ataque ao Irã, ele é feito baseado na ideia de que os caras estão quase tendo uma bomba atômica. Mas isso é uma história que existe faz um tempo também, né? Exato, então. É complexo, né, Igor? Porque assim... ninguém sabe a verdade, essa é a real. Uhum. Eu não sei quanto que o Irã tem... Que ele está enriquecendo urânio acima do permitido, isso é fato. O Irã, ele respeitava as obrigações de enriquecimento de urânio até 2018. Porque o próprio governo Obama, na época, fez um acordo com o Irã, em que o Irã abriria o seu país para vistorias internacionais da agência da ONU especializada, que é a AIA, e a AIA fazia verificações. E o enriquecimento de urânio na época estava em 3,4, 3,5, isso é só para fins civis. Em 2018, com pressão de Israel, o Trump ele sai desse acordo que o Obama tinha assinado e a Irã fala, pô, se o principal país que tinha fechado acordo com a gente vai voltar a praticar sanções, por que eu vou ficar enriquecendo urânio só dentro do permitido? E aí começou a enriquecer urânio acima do permitido. A quantidade de material, se não me engano, Igor, já estava suficiente para fazer de 9 a 10 armas nucleares. Só que existe
um salto muito grande entre você ter urânio enriquecido e você ter, de fato, o artefato nuclear, a arma nuclear. Porque tem que fazer a ogiva para caber no míssil, tem que realizar testes. E esse salto estava bem longe. Então, por isso que é complexa a situação, porque se o Irã ele enriquece o urânio acima do permitido, a única finalidade é para fins bélicos. Só que o Irã alegava que não tinha intenção de fazer uma arma nuclear e que estava enriquecendo urânio acima do permitido só como uma forma de pressão. Poxa, você quer que eu abandone o meu programa nuclear acima do permitido? Então vamos fazer um acordo. E, aliás, Irã e Estados Unidos estavam negociando um acordo, que o Trump não aceitou. O Irã, ele se comprometeu, o chanceler iraniano, ele tinha se comprometido. Eu prometo que a gente vai abrir mão do programa nuclear acima de 60%, acima dos fins pacíficos, só que você tem que deixar o Irã continuar com o programa nuclear. Israel e Estados Unidos não aceitam. Fala que o Irã não pode ter programa nuclear, nem que seja para fins pacíficos. A gente teve uma série de rodadas de negociações, todas por Oman. Oman é sempre o negociador. E aí, no final das contas, o Trump, a AIA, divulgou um relatório. Nesse relatório foi o que mostrou que já tinha capacidade para 9, 10 bombas atômicas. E aí Israel fez o ataque que eles chamam de ataque preventivo. Só que a questão é, a ONU, ela não prevê, não existe uma modalidade de ataque preventivo. Isso é um crime. O que Israel e os membros do G7 alegam? Que o ataque preventivo é porque o Irã já atacava Israel. Talvez não diretamente Israel, mas financiava o Hezbollah, financiava o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis que praticavam ataques contra Israel. Então Israel estaria no seu direito de defesa. Rússia, China, o Irã mesmo discordam dessa posição. Fala que esse ataque preventivo, que é um crime que aconteceu, não estava previsto pela Carta da ONU. E é um crime mesmo, né? Então, eu considero que sim, tá, Igor? Eu sou totalmente. Não acho que foi legítimo o ataque que foi feito. Eu acho que existiam outras formas. O próprio Irã, por exemplo, estava disposto a fazer um acordo com os Estados Unidos. É porque o que os americanos alegam? Que se tiver o programa nuclear, o Irã vai fazer enriquecimento de urânio ilícito em áreas que não são fiscalizadas. Porque, por exemplo, enquanto estava no acordo, a AIA ela já tinha vistoriado que tinha algum urânio enriquecido acima do permitido, mesmo durante o acordo que estava vigente entre Irã e Estados Unidos. Isso daí por meio de fiscalizações que o próprio Irã... Que o Irã deixava acontecer, exatamente. Tanto que, por exemplo, a usina de Fordow, que é aquela que está a 80, 90 metros de profundidade... Quem deu todas as informações, além da inteligência americana e israelense, foi o Rafael Grossi, que é o líder da IA. Porque eu já visitei lá várias vezes. Eu já fiz inspeções em Fordow, em Isfahan e tal. E tá no relatório, até o Irã ele criticou muito isso, porque ele falou que o relatório falava da possibilidade de ter armas nucleares, mas deixava quase que em letras miúdas. A gente não encontrou provas que o Irã está fazendo armas nucleares, mas pode ter um programa escondido. A outra crítica que também foi feita, tem uma moça chamada de Tulsi Gabbard, que é a chefe da inteligência dos Estados Unidos. Em março, eles divulgaram um relatório à CIA, alegando que o Irã não estava desenvolvendo armas nucleares, apesar de estar enriquecendo urânio acima do permitido. E aí, quando teve o ataque dos Estados Unidos, a própria mídia americana confrontou o Trump, falou assim, poxa, mas em março, a própria CIA dos Estados Unidos falou que não tinham armas nucleares. E aí o Trump falou, não acredito na CIA, eu acho que tinham armas nucleares. Depois de um tempo, a Tulsi Gabbard mudou de opinião também. Foi meio assim, né? Estranho essa mudança de opinião. Ele falou, não, mas acho que realmente o Irã estava desenvolvendo armas nucleares. Então, assim, Igor, pelo histórico que a gente tem, Israel já fez ataques, por exemplo, contra a Síria para acabar com o programa nuclear do Bashar al-Assad, já fez ataques contra o Iraque para acabar com o programa nuclear do Saddam Hussein e já fez uma série do que eles consideram de ataques primitivos. A própria Guerra de 67, que é a Guerra dos 6 Dias, que é a que mais alterou as fronteiras de Israel, também foi um ataque preventivo. Eles alegavam que a Síria e o Egito estavam se mobilizando para fazer um ataque contra Israel, e aí eu vou atacar. Eles expandiram vários territórios, dominaram as colinas do Golã, dominaram a península do Sinai, alegando que eles estavam correndo perigo. E aí eu ataco o meu inimigo antes que ele me ataque. Só que isso não é previsto pela Carta da ONU. Entendi. Cara, isso daí então Bom, parece assim meio que como eles operam o tempo inteiro, né? Assim, essa, vou chamar de desculpa, de que estão sendo ameaçados por uma parada que está ali iminente,
tá sendo usada isso aí há muito tempo. Você tá falando que a Guerra de 67 foi assim? Foi por causa disso também? Em relação ao programa nuclear, a CNN, porque o Benjamin Netanyahu é velho de guerra na política. Ele tá na política desde a década de 80, né? E a CNN fez um compilado de todas as vezes que o Benjamin Netanyahu falou que o Irã estava prestes a ter suas armas nucleares. Ele foi isso na década de 90, falou nos anos 2000, falou dos anos 2010 e agora falou novamente. E aí entenda, né? Como eu falo, a geopolítica é muito mais complexa que o preto e branco. Isso não quer dizer que o Irã é o bonzinho da história. Né? O Irã tem vários problemas, inclusive. Mas, para mim, esse ataque preventivo ele feriu os princípios internacionais.